O Japão nunca ganhou uma Copa do Mundo. Esse tipo de competição que começou há muito tempo, mais especificamente em 1930, começou a primeira Copa do Mundo com o vencedor Uruguai e vai até os dias de hoje. Um tipo de competição que reúne inúmeros países de todo o mundo para poder participar. Claro que todos têm suas eliminatórias em cada continente para decidir quem vai de verdade para a Copa do Mundo. Dos países que já venceram foram o Brasil, que tem mais títulos que todos, a Alemanha com 4, a Itália com 4 também, a Argentina com 2, o Uruguai com 2, a Espanha com 1 e a França também com 1. Mas o Japão não. Mas na última Copa do Mundo de 2018 eles fizeram uma atuação boa, chegando a perder, não lembro quando foi, acho que foi nas quartas de final. Numa partida muito impressionante contra a Bélgica, que eles perderam de 3-2. E aqui entramos na história do mangá que eu vou falar hoje, Blue Lock. Depois dessa competição, começa o período do mangá. O mangá, os ministros da parte esportiva do futebol japonês estão falando coisas. Uma ministra acaba mostrando muitos pontos sobre como o Japão foi bem nessa competição e propôs um programa para que eles conseguissem fazer um time que fosse literalmente não capaz de chegar na Copa do Mundo e sim vencê-lo. E essa ministra consegue meio que aprovação temporária do governo para conseguir fazer isso. E isso seria o projeto Blue Lock. Daí mudamos de cena e vamos para um jogo de futebol de Isagi Yoichi. Isagi Yoichi seria o nosso protagonista nessa história. Isagi Yoichi está jogando uma partida, está perdendo de 1-0 e ele está com a bola correndo em direção ao ataque. Ele pode chutar. Devido a um senso de equipe que foi imposto para ele enquanto ele jogava inúmeras vezes por esse time, ele acaba inconscientemente passando para um colega de equipe, acreditando que o colega de equipe dele fosse marcar o gol e ele acerta a trave. Depois disso, rola um contra-ataque e o astro do outro time acaba marcando um segundo gol, causando a derrota do time do Isaac. Ele fica triste, mesmo assim mantém na cabeça dele o espírito de equipe e a competitividade de iguais. Mesmo perdendo, voltando para casa sozinho, o cara dele realmente mostra os sentimentos dele. Ele queria ter chutado aquela bola, mas ele acabou não chutando. No dia seguinte, ou no mesmo dia, eu não lembro especificamente, quando chega em casa, na caixa de correio, ele encontra um convite. Um convite para ele participar de do programa Blue Lock. O programa é para definir e moldar o melhor atacante do mundo para poder levar o Japão à conquista da Copa do Mundo. Quando ele está chegando no local do exame, ele encontra com aquele astro do outro time que venceu ele no último jogo. E, diferente do Isagi, esse astro de time leva muito a sério essa ideia de jogar em equipe. Mesmo ele sendo um atacante muito talentoso, ele prefere jogar muito com a equipe. Ao chegar lá, ele e esse cara são, depois da apresentação de Empatigo, o coordenador do programa Blue Lock, mostra inúmeras falhas de jogadores e diz que eles vão definir um melhor jogador dentre os 300 que foram convocados pelo programa. Então a primeira fase seria a fase de teste. O Isagi é mandado para uma sala em que teria outros competidores e eles iriam jogar uma espécie de bobinho, só que quem tivesse com a bola perderia. É meio estranho, né? Um total de algumas pessoas naquele quarto, contando o Isagi e aquele outro astro, fora mais alguns jogadores. Uma pessoa seria eliminada. De 300 iriam sobrar só 275 competidores, para dar um número mais divisível, né? Considerando o número de times que seriam divididos mais pra frente. Aí eles vão jogando e o Isagi acaba terminando com a bola nos pés. E com a bola nos pés, antes do tempo acabar, ele acaba sendo influenciado pelo Bakira Meguru, que quando pegou a bola, o que passou a bola para o Isagi. O Isagi, em vez de jogar na bola num jogador que estava machucado no chão, ele escolhe jogar a bola naquele jogador que enfrentou ele da última vez. Foi influenciado pelo Bakira, ele acaba chutando a bola no jogador mais forte da sala, que no caso era aquele cara. Ele acaba sendo eliminado, não pelo motivo do Isagi estar com raiva dele, e sim por ele ser o mais forte e pregar uma ideia de coletividade que irritava o Isagi. Depois disso, os que sobraram, eles são divididos em times pelos espaços que eles estavam, e dividiram a área onde ocorre o Blue Lock em 5 partes, divididas de A a Z, se eu não me engano. Não, de A a Z não, de B a Z, onde mudaria muito o tratamento. Os times de letra mais baixa seriam os times mais fracos, ou seja, eles teriam refeições piores, mas não teriam muito o direito de escolha de comer
né? Comer coisa boa, considerando a lógica. Já dá pra ver que esse programa vai sair meio caro pro governo. Então, eles enfrentam outros times de seus espaços. Eu esqueci qual era o nome. De suas áreas. Outros times, por exemplo, o time do Zag enfrentaria os times de VX, W, Y e Z. No caso, o time do Zag seria o time Z, o pior na classificação e com as piores notas do programa em si. Eles teriam que vencer outros times e ficar entre os 2 primeiros da tabela para poder ir para a próxima fase do programa. Daí não é mais para uma leitura para vocês. Daí é mais para leitura de vocês. Se eu ficar falando muito spoiler. Bom, considerando essa lógica, vamos falar do porquê isso é bom. Por que um mangá de futebol seria bom? Primeiro, ele pega um ponto de realismo. Ele menciona um número de jogadores de futebol que realmente brilharam e tem estilo em que a maioria, vários jogadores no mangá se baseiam. Segundo, o traço é muito bom e fluido, além de ser muito bem detalhado. Ele mostra realmente como se tivesse um jogo e terceiro, ele te passa uma emoção de que realmente está rolando um jogo, onde o time que você está torcendo. E lembrando um fato, todo mundo é atacante. Eles vão se dividir em times mais para frente, mas são todos atacantes, então eles têm que fazer uma divisão, né? É uma divisão em que alguém fique no gol, outros na lateral, na zaga, no meio e no ataque. A maioria vai querer ficar no ataque, afinal são todos atacantes. É um mangá até longo ele no momento tem 140 capítulos. Mas é realmente muito bom. Eu recomendo que leiam Blue Lock, já que ele pega realmente um aspecto de certa forma realista e ele realmente mostra alguns pontos a serem melhorados no futebol e que realmente é interessante, considerando. E é melhor que ver um jogo do Brasil atualmente, que o Brasil tá uma bosta. É triste. Ele já foi tão forte. É triste. Não, mas é sério. Leiam Blue Lock.